Você já sentiu aquele frio no estômago ao perceber que, quanto mais você se esforça para agradar uma mulher, mais ela parece se distanciar de você, como se o seu carinho e a sua atenção fossem, na verdade, um repelente emocional que apaga qualquer faísca de interesse? É angustiante perceber que a lógica que usamos para quase tudo na vida, a de que o esforço traz recompensa, simplesmente não funciona quando o assunto é o desejo feminino. E eu, como doutora Isabel, estou aqui hoje para abrir os seus olhos para uma verdade clínica e psicológica que pode mudar o jogo para a sua saúde emocional e para os seus relacionamentos. Mas antes de mergulharmos nessa psicologia profunda que ninguém te conta, eu preciso que você faça algo por você. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma das nossas orientações que salvam a saúde do homem moderno e nos ajude a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos. Pois quem fizer parte desse grupo inicial terá acesso exclusivo a materiais de biohacking e longevidade que ainda estamos preparando. Então não fique de fora e já aproveite para escrever aqui nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo, para que eu possa conhecer o perfil dos meus pacientes e te dar uma orientação muito mais personalizada nos próximos blocos. Porque entender que o desejo não se negocia e não se pede é o primeiro passo para você parar de ser ruído no mundo de uma mulher e passar a ser o sinal que ela busca, instintivamente. A grande armadilha em que muitos homens caem é acreditar que demonstrar um interesse constante e irrestrito é uma prova de valor, quando, na verdade, o que você está comunicando para o cérebro dela é uma necessidade emocional latente, uma carência de validação que grita que você não é o líder da sua própria vida e que o seu mundo gira em torno da aprovação dela, o que apaga o brilho da atração lentamente, pois o desejo feminino, ao contrário do que muitos pensam, não é linear, nem lógico, ele é puramente emocional e responde a experiências e percepções de valor interno. Por isso, quando você se esforça demais para ser suficiente, você acaba provando o contrário, transmitindo a ideia de que, no fundo, você não se sente completo sozinho, e essa contradição é sentida de forma visceral por ela, mesmo que não seja dita em voz alta, transformando você em apenas mais um homem previsível e disponível, que não oferece o desafio ou o mistério necessários para manter a curiosidade viva. Então entenda de uma vez por todas que o poder não está em ignorar ou em fazer joguinhos infantis, mas sim na sua capacidade de não depender emocionalmente de ninguém, de conseguir se aproximar sem se perder e de se retirar sem se sentir vazio, construindo uma rotina que você ame tanto que a presença de outra pessoa seja apenas um complemento e não a base da sua felicidade. Se você quer realmente despertar algo que ela nem sabia que sentia, precisa parar de tentar convencê-la a gostar de você, porque o desejo nasce da emoção, e a emoção não aceita argumentos lógicos. Ela aceita a autenticidade e a coragem de ser quem você é, mesmo que isso signifique não agradar a todos, pois essa força silenciosa da verdade pessoal é infinitamente mais magnética do que qualquer comportamento calculado ou frase ensaiada que você possa ter aprendido na internet. E eu quero que você reflita agora se você tem sido o homem que naturalmente desperta desejo ou se ainda está preso nesse ciclo exaustivo de tentar provar o seu valor para o mundo, sacrificando seus próprios limites e padrões para ser aceito, o que só diminui o seu magnetismo e te coloca em uma posição de subordinação que mata qualquer tensão sexual ou admiração, já que o respeito próprio e a manutenção de limites claros são os maiores pilares do valor percebido, fazendo com que uma mulher queira se aproximar de você em vez de fugir da pressão que uma energia de necessidade exerce, criando um espaço onde ela possa sentir que a vida dela se expande ao seu lado e não que o mundo dela encolhe sob o peso das suas expectativas e da sua disponibilidade incondicional que retira todo o mistério da equação. Com certeza, vamos aprofundar ainda mais essa mentalidade clínica e comportamental que separa os homens que apenas buscam atenção daqueles que realmente comandam presença e despertam um magnetismo biológico irresistível, pois o que muitos não compreendem é que a linha que separa a simples curiosidade da atração profunda é invisível para quem não domina a psicologia feminina, já que o desejo real não é alimentado por presentes caros ou palavras bonitas, mas sim pela forma como você faz uma mulher se sentir quando está ao seu lado. Essa sensação é o que eu chamo de linguagem oculta da atração. E se você não a compreende, continuará falhando miseravelmente ao tentar usar a lógica onde apenas a emoção governa,
pois uma mulher sente desejo por aquele que faz a vida dela se expandir e sentir novidade, e não por quem a sufoca com uma disponibilidade constante que comunica, de forma subjacente, que você não tem nada mais importante para fazer do que esperar por uma mensagem dela. Por isso, o primeiro passo prático que eu quero que você tome hoje é abandonar a energia de necessidade, parando de agir como se precisasse de permissão para existir ou para ocupar o seu espaço, porque ninguém se apaixona por alguém que não se sente completo sozinho e que coloca o peso da sua própria felicidade nas mãos de outra pessoa, transformando o que deveria ser um encontro de valores em um fardo emocional que apaga qualquer faísca de mistério e desafio que são os combustíveis do interesse feminino. É fundamental que você entenda que a atração feminina se alimenta do contraste e da imprevisibilidade controlada, pois se você for sempre previsível, excessivamente complacente e estiver emocionalmente disponível o tempo todo, a sua presença se torna algo comum, rotineiro e, infelizmente, o que é comum, raramente, desperta um desejo ardente. O segredo clínico para manter essa tensão viva é ser consistente nos seus valores e limites, mas imprevisível nas suas doses emocionais, quebrando a rotina com gestos ou comentários inesperados que mantenham a mente dela ativa e curiosa sobre o seu próximo passo, criando uma dinâmica onde ela perceba que a sua atenção é um prêmio valioso que não é distribuído de forma gratuita para qualquer um. Lembre-se de que o respeito próprio e a manutenção da sua autonomia não são sinais de frialdade, mas sim de uma independência atraente que comunica segurança e poder interno, algo que é percebido de maneira quase instintiva pelas mulheres, especialmente as mais jovens que estão constantemente cercadas de homens que buscam aprovação desesperadamente e que acabam se tornando apenas ruído em um mar de opções. Quando você se alinha com a sua autenticidade e para de perseguir a validação externa, a sua energia muda de uma forma que técnicas de sedução baratas jamais conseguiriam replicar, pois o desejo feminino é, em última análise, um reflexo do poder e da certeza que você emite sobre si mesmo. Muitas vezes, o erro fatal que vejo no meu consultório e nas consultorias é o homem confundir atenção com atração, acreditando que o fato de ela rir das suas piadas ou responder rápido significa que existe um interesse sexual ou emocional profundo, quando na verdade ela pode estar apenas sendo educada ou buscando validação momentânea. O desejo genuíno só se acende quando existe mistério, profundidade e uma visão clara de quem você é e para onde está indo, oferecendo a ela não apenas um companheiro, mas um desafio que a faça questionar por que ela se sente tão inexplicavelmente atraída por alguém que não tenta conquistá-la a todo custo. Essa combinação de presença marcante com autonomia emocional gera um magnetismo natural que faz com que ela sinta que precisa se esforçar para manter a sua atenção, invertendo a lógica da perseguição e colocando você no centro do seu próprio universo, onde os seus objetivos e o seu propósito de vida são as prioridades reais. Portanto, antes de procurar qualquer fórmula mágica ou frase de efeito, olhe para o espelho e pergunte-se se você é o tipo de homem que você mesmo respeitaria e admiraria, pois a atração começa na sua integridade e na forma como você lidera a sua própria existência, com limites claros, e uma vida emocional estável, que não se abala por qualquer sinal de desinteresse ou mudança de humor alheia. É fundamental que você pare agora e entenda que o desejo feminino não é algo que se compra, se força ou que nasce sob pressão, pois tentar empurrar uma mulher a te querer sempre terminará em frustração e no afastamento dela. Uma mulher, especialmente a mais jovem, está constantemente avaliando de forma instintiva e emocional o valor de quem a cerca, sentindo a diferença abissal entre o homem que vive com propósito e aquele que apenas busca aprovação externa. O erro grave que muitos cometem é confundir complacência com atenção, acreditando que dar tudo de si e estar sempre disponível irá gerar desejo, quando, na verdade, isso transmite insegurança e falta de limites, matando essa atração pela ausência de mistério e autonomia. O verdadeiro poder magnético reside na sua independência emocional, que não significa ser frio, mas saber que o seu bem-estar e a sua felicidade não dependem da aprovação dela para existirem. Quando você projeta essa segurança interna, você deixa de ser um mais do mesmo e passa a ser alguém que gera curiosidade e interesse natural,
justamente porque ela percebe que você não é manipulável e que possui uma vida emocionalmente estável e independente. A atração se intensifica através do contraste e da novidade emocional, pois se você for sempre previsível e complacente, sua energia se torna ordinária e comum aos olhos dela. O segredo clínico para despertar a curiosidade, que é a porta de entrada para o desejo real, é combinar momentos de atenção genuína com autonomia e uma certa imprevisibilidade emocional, criando a tensão necessária para que ela se sinta compelida a descobrir mais sobre você. Lembre-se de que as palavras têm peso, mas a sua energia tem o verdadeiro poder. Um elogio superficial nunca terá o mesmo impacto que uma presença que comunica autenticidade, segurança e um propósito de vida claro. Cada interação, cada gesto e até mesmo o seu silêncio comunicam o seu valor e a sua confiança, podendo somar ao seu magnetismo ou destruí-lo se você der sinais de necessidade e dependência. O desejo feminino não funciona em termos de controle, mas sim de consistência, integridade e limites claros que mostram que você lidera a sua própria vida com soberania. Por isso, antes de perder noites de sono se perguntando como fazer uma mulher te desejar, faça a pergunta mais importante de todas. Você mesmo se deseja, se respeita e valoriza a vida que está construindo? A atração começa em você, na sua integridade e na força da sua autenticidade. E se você não tiver esse alinhamento interno, nenhuma técnica externa de sedução funcionará de verdade a longo prazo. Eu quero que você agora seja honesto consigo mesmo e me responda aqui nos comentários. Você já sentiu que sua independência emocional e foco nos seus próprios objetivos aumentaram o interesse de uma mulher por você? Compartilhe sua experiência para que possamos fortalecer essa comunidade de homens que buscam a maestria sobre sua saúde emocional. E não se esqueça de se inscrever para continuar descobrindo as verdades da psicologia que transformam sua realidade. Trabalhar em si mesmo primeiro é o que torna todo o resto secundário, pois quando sua confiança e propósito são sólidos, o interesse alheio se desperta como uma consequência natural da sua luz própria. É fundamental entender que a energia emocional que você projeta comunica muito mais do que qualquer palavra, sendo percebida de maneira quase instintiva pelas mulheres, que possuem sentidos afinados para detectar consistência, autenticidade e liderança. Se você tenta projetar essas qualidades sem realmente tê-las cultivado internamente, ela sentirá a falta de profundidade e o desejo se apagará imediatamente, pois o primeiro passo para despertar o interesse real é compreender que a atração não se constrói com pressão, insistência ou busca constante por atenção. Na verdade, a necessidade emocional é o sinal mais poderoso de desinteresse que um homem pode emitir, mesmo quando ele acredita que está apenas demonstrando afeto, pois o que realmente magnetiza é o homem que vive sua própria vida com propósito, direção e que oferece uma conexão sincera que não depende de aprovação ou reciprocidade imediata. Quando uma mulher percebe que você não está à venda e que seu valor é independente da validação dela, a mente dela se ativa e ela começa a valorizar sua presença de forma muito mais intensa, transformando o que seria uma interação comum em algo de alto valor percebido. Não confunda a atenção superficial, como risadas, olhares ou respostas rápidas, com desejo genuíno, pois o desejo real é um fogo lento e acumulativo que nasce de experiências compartilhadas que estimulam admiração e curiosidade. Essa atração se fortalece drasticamente quando ela percebe contraste. Se você é sempre previsível e complacente, você se torna ordinário. Mas ao combinar momentos de atenção genuína com independência e autonomia, você cria uma tensão emocional que mantém a curiosidade dela viva. Nenhuma frase de efeito ou técnica superficial de sedução funcionará se a sua energia interna não transmitir coerência e valor, pois a verdadeira sedução é um reflexo do seu poder interno e não de truques externos aprendidos de forma robótica. Em um mundo de gratificação instantânea, o desejo feminino se diferencia por ser construído com consistência, integridade e a capacidade de manter limites claros enquanto você permanece emocionalmente disponível e seguro de si. A combinação de força com sensibilidade e de independência com conexão é o que realmente desperta uma atração avassaladora, pois cada gesto e cada decisão que você toma comunica como você valoriza a si mesmo.
Se você quer despertar um desejo que seja autêntico e duradouro, precisa cuidar da sua energia emocional com o mesmo rigor que cuida da sua carreira ou da sua aparência física, perguntando-se sinceramente se a sua vida transmite segurança ou se você ainda está mendigando a atenção de quem não te valoriza. A resposta A. Essa pergunta define se você colherá desejo ou se apenas criará um ciclo de confusão e rejeição. Por isso, foque em se tornar o homem que você respeita antes de tentar ser o homem que ela deseja. Eu quero que você reflita agora. Em quais momentos você sentiu que sua autenticidade e firmeza de caráter fizeram uma mulher te olhar de um jeito diferente? Escreva aqui embaixo, pois essa troca de experiências é o que nos faz crescer como homens de alto valor. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que ainda está perdido tentando agradar todo mundo e esquecendo de liderar a própria vida. Entenda que o desejo feminino não é algo que se pede, se negocia ou se força, mas algo que se provoca a partir de um lugar de alto valor que a maioria dos homens jamais desenvolve. Uma mulher não se sente atraída por quem a persegue sem direção, mas sim por aquele que possui uma vida própria e que não gira em torno dela. Quando você demonstra uma necessidade constante de validação, algo dentro dela se apaga. Não por você ser insuficiente, mas porque a energia que você transmite não permite que ela te veja como alguém que lidera a própria vida. O desejo, embora não pareça, sempre segue a percepção de valor interno, e por ser emocional e mutável, ele não responde a argumentos lógicos, mas sim a experiências e ao que você desperta nela. Esforçar-se demais para agradar ou impressionar apenas comunica que você não se sente suficiente por si mesmo. E essa contradição é percebida, instantaneamente, matando a atração real antes mesmo de ela começar. A verdadeira atração floresce quando você deixa de agir para obter uma reação e passa a ser autêntico, pois a autenticidade possui uma força silenciosa que nenhum comportamento calculado consegue igualar. O poder não está em ignorar a mulher, mas em não depender dela. Está na capacidade de se aproximar sem se perder e de se retirar sem se sentir vazio. Se você entra no mundo dela buscando aprovação, você se torna apenas ruído, em meio a tantos outros estímulos que ela recebe diariamente. No entanto, ao se posicionar como alguém que não compete e não persegue, você se torna algo distinto. E o que é distinto desperta curiosidade e, gradualmente, desejo. Não tente fingir segurança se por dentro você ainda se questiona. O segredo está em construir uma vida que você goste o suficiente para não precisar que mais ninguém a valide. Ter padrões claros e saber exatamente o que você oferece e o que não está disposto a tolerar, muda não apenas a forma como as mulheres te veem, mas como você se sente consigo mesmo. Essa calma e certeza interior são o que realmente atraem. Por isso, antes de focar em como ser desejado, foque em se tornar o homem que naturalmente desperta esse sentimento. Lembre-se de que o desejo feminino não se constrói com palavras bonitas ou presentes, mas sim através da sensação que você gera nela quando estão juntos. Se você está sempre disponível, reagindo a cada mensagem e ajustando seus planos, para ela você comunica necessidade, e a necessidade apaga a chama da atração. O verdadeiro atrativo surge quando ela percebe que você tem seus próprios objetivos e que sua felicidade não depende da aprovação dela para estar completa. Para despertar o desejo real, você precisa compreender que a atração não é um processo lógico, mas uma resposta emocional à sua percepção de valor interno. Pois o desejo não se pede, não se negocia e não se força. Ele se provoca a partir de um lugar que a maioria dos homens jamais desenvolve. Uma mulher não se sente atraída por quem a persegue sem direção, mas por aquele que tem uma vida que não gira em torno dela, já que demonstrar interesse constante como uma amostra de valor pode, na verdade, transmitir uma necessidade emocional que apaga a chama do interesse. O desejo feminino é emocional, mutável e influenciado por como você faz a mulher se sentir consigo mesma, e não por argumentos ou tentativas de convencê-la a gostar de você. Por isso, a verdadeira atração começa quando você deixa de atuar para obter uma reação e passa a ser autêntico, pois a autenticidade tem uma força silenciosa que o comportamento calculado jamais igualará. Não se trata de ignorar, mas de não depender emocionalmente, tendo o poder de se aproximar sem se perder
e de se retirar sem se sentir vazio, transformando-se em algo distinto que desperta curiosidade e desejo em um mundo cheio de homens que buscam aprovação. O segredo não é fingir segurança, mas construir uma vida que você goste o suficiente para não precisar de validação externa, estabelecendo padrões e sabendo o que você não está disposto a tolerar. O desejo feminino não se constrói com palavras bonitas ou presentes, mas com a sensação de que a vida dela se expande ao seu lado. Enquanto a disponibilidade excessiva e a reação imediata a cada mensagem comunicam uma necessidade que apaga a atração. O verdadeiro atrativo surge quando você tem seus próprios objetivos e ela percebe que sua felicidade não depende da aprovação dela para ser completa. Essa independência atraente é silenciosa e segura, demonstrando que seu mundo é interessante sem precisar de aplausos externos, o que ativa a mente dela e a faz questionar por que sente algo inexplicável por você. Ao ser consistente em seus valores, mas imprevisível em pequenas doses emocionais, você cria a tensão e a expectativa que formam a base da atração real. Lembre-se de que o respeito próprio e os limites claros aumentam seu valor. Percebido, pois você não pode fazer uma mulher te desejar se você não se deseja e não se respeita primeiro. O desejo é um reflexo do poder interno que você emite. Se você duvida do seu valor ou tenta ser quem não é, ela sentirá essa incongruência. Por fim, a pergunta que você deve se fazer não é como conquistá-la, mas como se tornar o homem que naturalmente desperta o desejo através da sua confiança e propósitos sólidos. Quando você trabalha em si mesmo e sua energia transmite que você não depende de aprovação, ela responde a essa segurança de forma quase instintiva. A atração começa em você, na sua integridade e na forma como você lidera a sua vida. E quando você atinge esse estado, o interesse dela deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência natural da sua postura. Você precisa entender que o desejo feminino real nunca será fruto de palavras vazias ou técnicas superficiais de sedução, pois as frases engenhosas ou gestos chamativos só funcionam se a sua energia interna transmitir coerência, valor e autenticidade. A verdadeira sedução é um reflexo direto do seu poder interno e não de truques externos, exigindo que você cuide da sua energia emocional tanto quanto cuida da sua aparência física ou da sua carreira profissional. Cada interação que você tem com uma mulher pode somar ou subtrair da percepção do seu valor, pois cada gesto, palavra e decisão comunica algo profundo sobre como você se valoriza. Se você continuar buscando validação na atenção de quem não te valoriza completamente, acabará criando apenas confusão e rejeição em vez de um desejo genuíno. A resposta para atrair quem você quer está na construção de uma vida que transmita segurança e propósito, alinhada com a sua verdade mais profunda. O desejo feminino não se compra, não se força e jamais nasce sob qualquer tipo de pressão ou insistência. Tentar empurrar uma mulher para que ela te queira é o caminho mais rápido para a frustração, pois a atração só desperta quando você se valoriza, e ela percebe isso organicamente, sem que você precise tentar convencê-la com gestos desesperados. Lembre-se de que uma mulher está constantemente avaliando o valor de quem está ao seu redor, detectando a força de um homem que vive com propósito e diferenciando-o daquele que apenas busca aprovação. Essa percepção é automática e emocional. O que você sente por si mesmo é exatamente o que ela perceberá primeiro. Se você confunde complacência com atenção, acreditando que estar sempre disponível e adaptar seus desejos aos dela trará resultados, saiba que isso apenas transmite insegurança e falta de limites, matando a atração pela ausência de mistério. O segredo para se tornar magnético reside na sua independência emocional, que é saber que o seu bem-estar não depende da aprovação de ninguém. Quando você projeta essa segurança, sua presença gera curiosidade e desejo, pois você deixa de ser apenas mais um para se tornar um homem que não é manipulável. A atração se intensifica com o contraste e a novidade. Ser sempre previsível torna sua energia comum e ordinária. Combine momentos de atenção genuína com autonomia e imprevisibilidade, para criar a atenção necessária que abre as portas do desejo real. No fim, antes de se perguntar como fazer uma mulher te desejar,
Olhe para dentro e veja se você mesmo se respeita e valoriza sua vida, porque a atração começa em você e não nela. Sem essa clareza e integridade, nenhuma técnica externa funcionará. Então foque em construir sua própria maestria antes de buscar qualquer resultado externo. O desejo feminino não é algo que se possa comprar, negociar ou forçar através de pressão, pois ele nasce de uma resposta emocional e não de uma escolha lógica. Quando um homem se esforça excessivamente para agradar ou busca validação constante, ele acaba transmitindo uma necessidade emocional que apaga o interesse, pois demonstra que sua vida gira em torno dela e não de seus próprios propósitos. A verdadeira atração surge quando você constrói uma vida sólida e independente, onde sua felicidade não depende da aprovação externa, tornando sua presença algo magnético e distinto do ruído causado por homens que apenas buscam aprovação. Para despertar esse interesse genuíno, é preciso cultivar o mistério e a autonomia, evitando ser sempre previsível ou excessivamente disponível, o que torna sua energia comum e entediante. O magnetismo real vem da consistência entre quem você é e o que você projeta, pois sinais sutis de liderança, segurança e autenticidade são detectados instintivamente pelas mulheres. Se você não possui esse valor interno e tenta usar apenas técnicas superficiais ou frases decoradas, a falta de integridade será percebida e o desejo desaparecerá. Portanto, a transformação não deve ser superficial, mas sim um processo interno de valorização da própria vida, estabelecendo limites claros e mantendo o foco em seus objetivos pessoais. Quando você se torna um homem que respeita a si mesmo e lidera sua própria jornada, o desejo dela deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser uma consequência natural da sua postura. No fim, a pergunta fundamental não é como fazer com que ela te deseje, mas sim se você se tornou alguém que naturalmente desperta esse sentimento através da sua própria força e autenticidade. A base de qualquer magnetismo real está na compreensão de que o desejo feminino não é algo que se pede, se negocia ou se força, mas sim algo que se provoca a partir de um lugar de alto valor que a maioria dos homens jamais desenvolve. Uma mulher não se sente atraída por quem a persegue sem direção, mas sim por aquele que possui uma vida própria e que não gira em torno dela. Quando você demonstra uma necessidade constante de validação, algo dentro dela se apaga lentamente, não por você ser insuficiente, mas porque a energia que você transmite não permite que ela te imagine como alguém que lidera a própria vida. O desejo, embora não pareça, sempre segue a percepção de valor interno e, por ser emocional e imutável, ele não responde a argumentos lógicos ou frases ensaiadas, mas sim a experiências e ao que você desperta nela. Esforçar-se demais para agradar ou impressionar apenas comunica que você não se sente suficiente por si mesmo. E essa contradição é percebida instantaneamente, matando a tal atração real antes mesmo de ela começar. A verdadeira atração floresce quando você deixa de agir para obter uma reação e passa a ser autêntico, pois a autenticidade possui uma força silenciosa que nenhum comportamento calculado consegue igualar. O poder não está em ignorar a mulher, mas em não depender emocionalmente dela. Está na capacidade de se aproximar sem se perder e de se retirar sem se sentir vazio. Se você entra no mundo dela buscando aprovação, você se torna apenas ruído, em meio a tantas outras opções e estímulos que ela recebe diariamente. No entanto, ao se posicionar como alguém que não compete e não persegue, você se torna algo distinto, e o que é distinto desperta curiosidade e, gradualmente, pode se transformar em desejo. Não tente fingir segurança se por dentro você ainda se questiona. O segredo está em construir uma vida que você goste o suficiente para não precisar que mais ninguém a valide. Ter padrões claros e saber exatamente o que você oferece e o que não está disposto a tolerar muda não apenas a forma como as mulheres te veem, mas como você se sente consigo mesmo. Essa calma e certeza interior são o que realmente atraem. Por isso, antes de focar em como ser desejado, foque em se tornar o homem que naturalmente desperta esse sentimento. Lembre-se de que o desejo feminino não se constrói com palavras bonitas ou presentes, mas sim através da sensação que você gera nela quando estão juntos. Se você está sempre disponível, reagindo a cada mensagem e ajustando seus planos para ela, você comunica necessidade,
e a necessidade apaga a chama da atração. O verdadeiro atrativo surge quando ela percebe que você tem seus próprios objetivos e que sua felicidade não depende da aprovação dela para estar completa.